filho de Domingos da Guia, o divino mestre. A genialidade que estava no sangue fez com que Ademir, em pouco tempo, também fosse batizado divino. O Ademir da Guia mudou a forma de jogar do Palmeiras e, consequentemente, obrigou as outras equipes a se adaptarem como neutralizar a forma de jogar do Palmeiras. O único que fazia falta realmente pra gente, que a gente andava perdido, até que o carro perdeu o freio, era o divino, Ademir da Guia, né? Quando Ademir da Guia não jogava, era duro. Ademir liderou a equipe nos 2 títulos nacionais conquistados em 67, a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa. No Robertão, que aconteceu no primeiro semestre, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2-1, com 2 gols de César, o César Maluco, que ainda se sagrou artilheiro do campeonato com 15 gols marcados. Quando eu pisava no gramado, eu falava para o pessoal, olha, vamos ganhar, hein? Se tiver engrossando, deixa comigo. Se complicar alguma coisa, deixa comigo. Quase 2 meses depois, veio a Taça Brasil. E aí, disputou a final contra o Náutico, numa melhor de 3 jogos. Nós tínhamos o primeiro jogo lá no Recife e nós conseguimos ganhar esse jogo lá. Então, na quarta-feira, o Náutico teria que vir aqui em São Paulo e nós acreditávamos que seria um jogo assim mais tranquilo. O imprevisto é que, bem nesta época, o divino estava de casamento marcado. Minha noiva naquela época era chilena, então eu tive que viajar para o Chile para resolver lá, assinar um papel. Quando voltei, na segunda-feira, o técnico falou, Ademir, você não treinou, então vamos manter o pessoal que treinou. Então eu fiquei fora desse jogo. Mas aí o Náutico nos surpreendeu e ganhou aqui em São Paulo. No terceiro jogo contra o Náutico, o técnico Mário Travalini não cometeu o mesmo erro. Convocou Ademir para regime de concentração máxima. Ou quase máxima, porque o craque conseguiu se casar. Na partida de desempate, 2-0 e o tricampeonato. Então eu tive que casar, concentrar, jogar, fazer gol e depois ir para a Lua de Mel. Quando terminou o jogo, o time do Palmeiras se abraçou numa bandeira brasileira e uma bandeira paulista e atravessou o gramado inteiro com essa bandeira nas costas. Então é diferente o futebol por causa disso. Aquele tempo era romântico. O tom do romantismo vinha da poesia do jogo de um time em que todos contribuíam com o seu verso. Em campo, era um misto de elegância e eficiência. Implacável eficiência. Quem viu o time jogar não se deslumbra com o Barcelona de agora. Muita posse de bola, muita orquestração de jogada, mas também com ataques e contra-ataques explosivos, letais. O público via, aplaudia, aprendia. O que era um time virou uma academia. O Jornal de São Paulo resolveu apelidar que aquilo não era um time de futebol, era uma academia que dava aulas de futebol. Em 1969, o Palmeiras venceu o último campeonato brasileiro da primeira era da academia. Um título marcante e muito sofrido, que só foi confirmado através das ondas do rádio. A última rodada, num domingo à tarde, Palmeiras e Botafogo no Morumbi, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Aconteceu o seguinte, o jogo aqui, não sei porquê, o jogo aqui começava meia hora mais cedo. Logo, terminou meia hora mais cedo. 3-1 para o Palmeiras. Se o Cruzeiro ganhasse de 1 gol do Corinthians, o Palmeiras seria campeão. Se o Cruzeiro ganhasse de 2 gols do Corinthians, ele, Cruzeiro, seria campeão. E se empatasse, o campeão seria o Corinthians. O presidente, os diretores tinham, o rádio, a pilha. Naquela época usava mais a pilha. E eles ficavam esperando o término do jogo. Final de jogo. Cruzeiro 2, Corinthians 1. Título com um sabor totalmente diferente, porque o nosso arqui-inimigo tinha dado esse título de bandeja para a gente. Seu Edivaldo gosta especialmente de lembrar da década de 70. Como ele mesmo se define, era um meninão, na época em que o Palmeiras soube mudar para se manter no topo e rejuvenesceu a academia com uma outra academia. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia. Leivinha, Madruga, Ronaldo e Ney. E nós ganhamos tudo em 72. Aí não tinha mais como não reconhecer que era a segunda academia. Manteve, contudo, o mesmo fio condutor da primeira.
a dupla Dudu e Ademir. Naquela oportunidade não era fácil você encontrar dois jogadores que tinham tanta similitude um com o outro e tinha uma simbiose muito grande um com o outro, como eu tinha com o Ademir. Sempre brigou comigo, ele era terrível, mas eu também ajudava ele. Quando ele começava a querer bater no juiz, eu segurava ele. Lá, não, Dudu, calma. Aí, na nossa época, não tinha amarelo. Então, você levava o vermelho direto. Dudu era técnico, ótimo marcador, bom no corpo a corpo e na marcação por zona. Ademir da Guia era um craque. Não apenas clássico, um craque. Um Zidane melhorado. Eu, quando de rabo de olho, que a bola vinha chegando em mim, eu já, vendo a cabeça branca dele, eu já tocava de qualquer jeito para ele. Eu sabia porque a bola do jeito que ela chegava, ele dominava ela. Ele matava, punha no chão e é onde a gente ali saía jogadas boas, saía tranquilamente dali do sistema de defesa para frente. Essa equipe fez uma bela campanha no Brasileiro de 72. A final foi disputada contra o Botafogo de Jairzinho no Morumbi. E o Palmeiras chegou ao 5º título, academicamente, jogando com a letra do regulamento. E o 0-0 nos dava o título, porque nós tínhamos feito a melhor campanha durante o ano todo. Mas o Botafogo também tinha uma grande equipe. Então chegou um momento que nós entendemos que era importante a gente manter o resultado. O jogo terminou empatado 0-0, merecia terminar assim 2-2, 3-3. Eu entrei no campo e peguei na mão dos jogadores, abraçamos jogadores na época, entendeu? Então foi um negócio muito gostoso. A chamada segunda academia era entrosada, experiente e segura. No nosso dicionário não existe derrota. Em 1973, entrou no jogo determinada a conquistar mais um brasileiro. A competição era exaustiva, nada menos do que 40 times naquele ano. Mas o Palmeiras mostrou que tinha fôlego de longa duração. A defesa se destacava. Encarar Leão e os zagueiros do Palmeiras não era brincadeira, não. Depois de 6 meses de disputa, Palmeiras e São Paulo se encontraram no Morumbi, na última partida do quadrangular final. E outra vez, a academia jogava com a vantagem do empate. 0-0. Aí já foi mais complicado ainda. Houve muita perca de gols, né? Tanto do São Paulo como do Palmeiras. Nós sabíamos que no São Paulo, no Morumbi, era muito forte. O São Paulo tinha uma equipe muito boa. O Brasil era novamente verde. E a segunda geração da academia também virou imortal. Durante os 20 anos que seguiram, o Palmeiras procurou o título nacional. Chegou perto em 78, quando perdeu para o Guarani. Para voltar a vencer, implantou uma nova filosofia, que virou o modelo para o futebol brasileiro. Carlos viu de perto o nascimento da era Palmeiras-Parmalat. Aquilo deu um sentimento para a gente de somos realmente grandes, estamos aqui, viemos para realmente brigar e ficar. Investimento pesado e um jovem treinador. Cheio de vontade e talento, Vanderlei Luxemburgo chegou da Ponte Preta para encarar uma realidade nova e desafiadora. Aí eu vi o time, perfil do time e falei, esse time aqui não tem como não ser campeão. O time reunia Edmundo, Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Edilson, Zinho, Evair. Por que não admitir que o futebol nacional se curvava para a terceira academia? Agora o maior rival era o São Paulo de Tele Santana. E os dois times se enfrentaram num tira-teima, na semifinal do Brasileiro de 1993. E eu me lembro que a primeira partida nós empatamos 1-1 e na segunda partida ganhamos de 2-0 no Morumbi. Eu estava lá com os meus primos, meu irmão. E o Palmeiras ganhou de 2-0, aquele golaço do César Sampaio. Bota na frente, insiste César Sampaio. Olha o Zete, olha o gol, olha que golaço! Gol!
Eram muitos craques e não cabiam todos. No banco, um jovem esperava por uma chance, sem saber que anos mais tarde ele se tornaria um grande ídolo e faria parte de uma das mais marcantes conquistas do clube. Eu acho que eu sou um torcedor como qualquer um outro torcedor do Palmeiras, né, que só quer ver o time ganhar. Não quer perder nunca. No Campeonato Brasileiro de 93, Marcos era o goleiro reserva. Tinha 20 anos. E tenho vontade de um dia atuar nessa equipe, né, que é o meu sonho, de verdade. O titular era Sérgio. Jamais eu imaginava estar ali naquele momento. Aí foi emprestando um para um lado, um para o outro. Aí machucou um, machucou o outro, e eu acabei sobrando isso para mim, né? Então, para mim, foi uma lembrança maravilhosa, mesmo não ter jogado assim. Quando você está no banco de reserva, você faz parte do grupo, é como se você estivesse ali, né? E foi uma coisa assim que jamais vou esquecer. Depois de bater o São Paulo na semifinal, com o momento brilhante de César Sampaio, o Palmeiras tinha pela frente o Vitória. O primeiro jogo foi na Bahia. Bahia de Todos os Santos e superstições. E eu lembro que a gente entrou no campo para fazer o aquecimento, assim, aí o pessoal, não sei se de verdade ou se folclórico, o cara entrou com uma panelinha de farinha e jogou no pé do Sérgio, assim, dizendo que era macumba. O Sérgio ficou num desespero desgraçado de agora eu tô macumbado, o que eu vou fazer, né? Eu falei, isso aí não pega nada não, você ora que dá tudo certo. Nem toda a energia da Bahia foi capaz de parar o Palmeiras. A força do time ficou clara. O time era muito bom, só que nós conseguimos uma vitória muito interessante lá, que foi ganhar lá de 1-0. Aí obrigou a Vitória aqui a ter que mudar o jeito de jogar, né? Eu tinha que buscar um pouco mais. Com a vantagem conquistada em Salvador, o segundo jogo foi uma festa. 90 mil palmeirenses. E claro, o Carlos estava lá. E logo no começo o Evair já fez um gol e aí a festa já começou. Cruzamento, olha o gol! Do Palmeiras! Evair, número 9! Uma mistura de alegria com alívio, porque eu já tinha errado 2 gols lá, né? E eu tinha prometido ao Sérgio que aquele dia ia ter. A bola enfiada, alô, Nivaldo, para Edmundo, recolheu, driblou, pintou o segundo, ali, tocou para gol e... Que gol! Palmeiras! Edmundo animado! Dominou, driblou, carregou um pouquinho, tocou fácil pro gol! O Edmundo concluiu, o primeiro tempo a gente já saiu de lá com a sensação que íamos ser campeões e de fato fechamos ali aquele ano bem, fomos campeões. Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar e se demonstrar, ele vai ser campeão. 94? Teve. Em 1994, o Palmeiras foi devastador. Nosso time jogava mais solto, era mais tranquilo, já não tinha aquele 16 anos de peso nas costas sem título. A única coisa que poderia atrapalhar a boa fase do Palmeiras era a vaidade. Se dentro de campo havia sintonia, nos bastidores o clima era tenso, com um racha entre os jogadores. A discussão tinha muita. Várias vezes eu briguei com o Edmundo, eu acho que tinha até um ringue lá dentro do vestiário. Era duro de administrar. Muitos jogadores, estrelas, uns acostumados a ganhar, outros não. Como a gente sempre fala, né? Você não está ali no campo para fazer amigos, você está ali para ganhar título e você é pago para isso, né? Cada dia 2 se enfrentavam lá dentro. Tive que afastar Edmundo, tinha que afastar outro, tive que brigar com um, brigar com o outro. Tinha muita gente que não se falava, muita gente que não se bicava, mas dentro do campo todo mundo falava a mesma língua, né? Então era complicado você administrar o vestiário. Tinha que ser duro mesmo. E as pessoas, foi quando eu fiquei com essa... Até hoje eu carrego o rótulo de prepotente, de uma série de coisas, porque se eu não fosse duro e passasse a imprensa me pegando pesado, eu era muito jovem, e tomando decisões importantes, porque eu tinha que tomar, ou eu não ia seguir minha carreira. E em 94, chegou mais uma estrela, Rivaldo, do Corinthians para o Palmeiras.
eu não torço para time nenhum aqui em São Paulo. Eu acho que pelo time que eu torço é o time do Santa Cruz, lá de Pernambuco. E aqui eu acho que eu defendo as camisas do time que eu sou contratado, né? Eu defendi a camisa do Corinthians, honrei a camisa do Corinthians e espero honrar a camisa do Palmeiras também. E o Rivaldo ainda não era aquele mega super jogador que começou realmente a se destacar lá. E a gente duvidava um pouco ainda. Da força do conjunto, ninguém era louco de desconfiar. Na final, contra o arquirrival o Corinthians, de Marcelinho e Viola, o Palmeiras entrou em campo como favorito. Nós sabíamos que tínhamos condições de ganhar do Corinthians quando nós chegamos na final. Sabia que o nosso time era um time melhor do que o Corinthians naquele momento. Rivaldo estava tinindo. No primeiro jogo foram 2 gols, diante do ex-clube. Bobeou, perdeu, agora complicou de vez. Rivaldo tem a chance, bateu! Gol! É do Palmeiras! Edmundo ampliou. Aí, olha a chance, perna esquerda, chamou pra dentro, tocou para Edmundo, bateu, gol! Marques descontou para o Corinthians. Fim de jogo, 3-1 Palmeiras. Ninguém espera abrir uma vantagem tão grande se tratando de um grande rival, né? Domingo, o Corinthians terá 2 missões numa única partida. Golear o Palmeiras por uma diferença de pelo menos 3 gols e vencer a lógica. O primeiro jogo decidiu. A diferença daquele jogo lá, com o time que a gente tinha, com a diferença de gols, era impossível a gente perder o campeonato. Com esse espírito confiante, o Palmeiras foi mais uma vez ao Pacaembu. A gente sabia que precisava respeitar o adversário, mas a confiança era total. Quem abriu o placar foi Marques, para o Corinthians. O Marcelinho bateu, colocado na trave, era o gol! Jogo quente, quentíssimo. 3 expulsões. 2 corintianas, 1 palmeirense. E quem decidiu o jogo? Mais uma vez, Rivaldo. 1-1. Olha o gol do Palmeiras, olha o gol do título, Edmundo, olha o gol, Rivaldo. É do Palmeiras! Rivaldo sempre ele! A estrela de Rivaldo brilha novamente na hora da decisão. Título com direito a Edmundo, incendiando a torcida. O Papai Noel para dar o título ao Corinthians, ele tem que saber quem ganha a vida com a boca é cantor. Quem ganha a vida jogando futebol, não pode falar, tem que fazer. O Corinthians é pra gente o time a ser batido, né? Então, toda vez que a gente chega numa final e é contra o Corinthians, realmente é outra sensação, é outra emoção, a vontade de vencer assim, é imensurável. O Palmeiras repetia o feito da academia da década de 70 e conquistava o bicampeonato brasileiro, 1993, 1994. Em 2014, ano do centenário, o Palmeiras completará 20 anos do último título brasileiro. A grande sala, que reúne 8 troféus de campeão brasileiro, quer ficar um pouco mais apertada, com a chegada do 9º. O Palmeiras tem 2 situações muito importantes no ano que vem. Centenário e a inauguração do seu estádio. Então, esse ano, a única coisa que o Palmeiras pode fazer bem feito é voltar à Série A. Então, eu acho que às vezes dar um passo para trás para poder aprender a nunca mais repetir os erros é importante. Agora tem que aprender. Eu realmente me dediquei a minha vida, a minha profissão, em benefício do Palmeiras. Eu nunca me preocupei muito com seleção brasileira. Contar a história do Palmeiras no Brasileirão é, portanto, contar vitórias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taças de campeão. Se a conta é grande, o clube é maior ainda. O que esperar da academia? Imortalidade.